Olá a todos, meu nome é Paulo Kassab e eu vou falar sobre o adenocarcinoma do estômago. Então, o adenocarcinoma do estômago é uma doença muito incidente. Entre os cânceres do estômago ele é o mais incidente, então nós vamos desenvolver um pouquinho o tema sobre isso. Quero deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse e iniciamos essa apresentação com alguma noção de anatomia do abdômen, já que hoje em dia se utiliza bastante para procedimento cirúrgico o bloqueio de inervação somática do abdômen, toda a inervação e a parte de irrigação do abdômen, e a seguir começa-se dentro do abdômen, a gente vê a localização do estômago, as suas relações anatômicas com o fígado, suas relações anatômicas com o epíplon, suas relações anatômicas com o diafragma e com o cólon transverso, com o qual ele está intimamente ligado através do epíplon gastroesplênico, o pequeno omento, a vesícula biliar e o pâncreas, obviamente, que está posteriormente ao estômago, e os vasos, os grandes vasos da borda superior do pâncreas, que são a artéria hepática comum, a artéria esplênica, o tronco celíaco e a artéria hepática própria, que são elementos importantíssimos do tratamento cirúrgico do câncer do estômago, do adenocarcinoma do estômago. Lembrar que o duodeno é o órgão que naturalmente se continua com o estômago e que muitas vezes esses tumores podem invadir o duodeno. É importante o conhecimento anatômico daquela região, sobretudo das artérias e veias, porque é ali que nós vamos trabalhar em todos os procedimentos cirúrgicos. O estômago é composto basicamente por 3 porções, que é o fundo, o corpo e o antro, e esse antro é separado do duodeno pelo piloro e o fundo é separado do esôfago pela linha de transição esôfago-gástrica. Para efeitos didáticos, a gente separa, e essa é uma nômina adotada pela Associação Internacional de Câncer Gástrico, a gente adota os termos U de upper, M de medium e L de lower para as porções superiores, média e inferior do estômago, e D para duodeno e para esôfago. Os adenocarcinomas, então, como eu já falei no início, correspondem a 95% dos tumores malignos do estômago. Os demais são os linfomas, que são mais ou menos 2 a 3%, os gistes, que são os tumores estromais gastrointestinais, que são em torno de 1%, e mais raramente os sarcomas e outros tipos de tumores, como os neuroendócrinos, por exemplo. O câncer do estômago, o adenocarcinoma gástrico, ele predomina no sexo masculino, mas nos últimos anos a incidência nas mulheres vem aumentando significativamente. É muito mais frequente acima dos 40 anos de idade, e a sua incidência ela é nitidamente predominante na Ásia, especialmente no leste asiático, no Japão, na Coreia e na China, onde as incidências são bastante variáveis, já que é um país continental, mas é um país com incidências muito altas. Fora esses países do leste asiático, os países andinos, aqui na América do Sul, Chile, Peru, Equador e Colômbia, têm incidências elevadas, e o Brasil tem uma incidência intermediária juntamente com os países da Península Ibérica e do leste europeu. Os Estados Unidos, os países desenvolvidos, têm uma incidência um pouco menor. Se a gente contar todos os tipos de câncer, o câncer do estômago está mais ou menos quarto ou quinto lugar em termos de incidência. Entretanto, ele é um câncer bastante mortal. E a gente vê que no Brasil, por exemplo, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, ele é o quarto em mortalidade entre homens e o sexto em mulheres. A mortalidade pelo câncer de estômago vem diminuindo no decorrer dos anos nos países desenvolvidos e a explicação ainda não está bem clara. A gente vai, durante essa aula, avaliar o que pode estar acontecendo com relação a essa incidência que cai nos países desenvolvidos, mas não cai nos países em desenvolvimento ou nos países subdesenvolvidos. Então, como eu falei para os senhores, a mortalidade ela é a quarta, só atrás do câncer de pulmão, de mama e de fígado. E se nós olharmos o tempo que o paciente sobrevive nos países em desenvolvimento na África subsaariana,
vocês vão ver que o estômago é um dos que menos permite o paciente sobreviver depois de feito o diagnóstico. Em média, os pacientes vivem menos de meio ano depois de feito o diagnóstico. Muitos dos casos, isso é devido não só à carcinomatose, à disseminação do tumor, mas sobretudo pela desnutrição, já que muitas vezes o paciente se encontra impedido de se alimentar. Na Colômbia e no Chile a incidência é elevada, chega aí a 40, 50 por 100 mil habitantes. As incidências mais antigas mostravam em algumas regiões até 150 por 100 mil habitantes, hoje isso caiu bastante. E no Brasil a incidência varia em torno de 20 por 100 mil habitantes para o sexo masculino.